Olá, queridos amigos, queridas amigas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para divulgar os nossos estudos das escolas iniciáticas do passado. Estamos estudando a Grécia Antiga e, nesse segundo semestre, nós estamos estudando o livro A República de Platão. E esse livro retrata os diálogos entre Sócrates e aqueles que viviam com ele, discípulos, pessoas conhecedoras e sábios, né, da época de Sócrates. Também nós já estudamos sobre a Grécia Antiga um livro chamado Os Versos Dourados de Pitágoras. Estudamos esse grande sábio Pitágoras, que muitos desconhecem toda a sua sabedoria, apenas conhecem a parte do matemático, mas não sabem as partes do grande inventor, conhecedor, cientista que foi esse, né, descobridor que foi esse Pitágoras, né, desde as músicas, das divisões, dos termos utilizados na teoria musical, e isso vem de milhares de anos atrás. E agora estamos estudando a República, então vamos lá já dividir aqui o nosso estudo que fizemos sobre a República para iniciarmos as nossas reflexões aqui da tarde. Então, projeto de estudo iniciático, escolas iniciáticas do passado, Grécia Antiga. Os nossos objetivos, que sempre trazemos: estudar o conceito iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho, através do testemunho. Essa foi a agenda que nós estudamos os versos dourados de Pitágoras, que falamos há pouco, e agora estamos aqui fazendo, nesse segundo semestre, o livro A República. Nós já estudamos o livro 1 e temos aqui já na playlist deste canal esse estudo do livro 1, e hoje o objeto nosso de estudo é o livro 2, e nós fizemos esse estudo no dia 10 de agosto e estamos agora divulgando aqui no canal o estudo que fizemos em grupo sobre o livro 2 do livro A República de Platão, uma das traduções que nós estamos seguindo aqui, mais ou menos, é esse livro que eu tenho e estou utilizando ali ele como uma base, não totalmente, mas uma base para a gente poder trazer as reflexões e para que a gente possa, todos nós, iniciarmos aqui e criarmos um ambiente místico. Trazemos aqui a frase de Sócrates que diz: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos e posteriormente repartidos em partes iguais por cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos infortúnios. Muito legal essa reflexão. Lembrando sempre que o livro A República é um livro de diálogo entre Sócrates e as personagens diferentes de cada livro. Às vezes se repete nos livros, várias personagens estão ali fazendo parte desse enredo, e através desses diálogos nós vamos extraindo os ensinamentos e principalmente colocando um pouco a ótica espiritual, né, dentro desses ensinamentos. E lembrando que já estudamos no livro 1 muito sobre a justiça e estamos ainda falando sobre ela. Então, dividimos em tópicos, né, o livro 2, e um desses tópicos é a natureza da justiça. Então, Glauco,
ele vai e desafia Sócrates, falando: ó Sócrates, queres aparentar que nos persuadiste ou nos persuadimos de verdade de a que de toda a maneira é melhor ser justo do que injusto. Então ele vai lá e desafia Sócrates, né? Ele vai lá e cutuca Sócrates, o Glauco, perguntando para ele se ele vai persuadir mesmo, tentar convencer eles do que é melhor ser justo do que injusto. Então, esse livro 2, ele parte daí, dessa ideia, né? E a justiça aqui não é apenas uma convenção social, mas uma expressão da ordem divina. Ser justo é alinhar-se com o cosmos e com o bem maior. Então, aonde está a justiça de ser justo? É um alinhamento com o cosmos. Nós podemos traduzir um alinhamento com as leis universais, com as leis divinas, com as leis da natureza. O nome que a gente quiser dar é quando se alinha com a nossa própria consciência. Quanto mais alinhado com a nossa consciência, mais justo nós estamos, né, nos esforçando em ser. Então, deixa eu começar aqui, só um instantinho, pronto. Agora sim, vamos lá. E aí, seguindo ainda esse tópico 1, lembrando que nós pegamos o livro 1, já no vídeo anterior, dividimos em 10 tópicos. Aqui no livro 2 fizemos da mesma forma, dividimos em 10 tópicos. Né? E ainda no tópico 1 do livro 2, a espiritualização da justiça nos convida a viver em harmonia com a verdade interior, mesmo quando o mundo externo não reconhece isso. Então, aqui a gente vai refletir sobre alguns temas nos diálogos conduzidos por Sócrates, nesse livro 2, que vai trazer essa ideia, né, de que, às vezes, para fora de nós as coisas estão de um jeito, mas o importante, olhando pelo lado espiritual, é que essa justiça esteja harmônica dentro de mim, né? Não fora de mim. A gente vai ver muito isso aqui nas nossas reflexões. No tópico 2, que dividimos desse livro, trazemos a alegoria do anel de Giges. Essa alegoria do anel de Giges, nesses diálogos, eles trazem a ideia de uma pessoa que encontrou um anel como se fosse mágico. Então, quando ele vira o anel no dedo, né? Coloca no dedo, gira o anel, ele fica invisível. Ninguém vê ele e ele vê, né, o que está acontecendo, ele percebe tudo, e quando ele gira o anel para o outro lado, ele se torna visível. Olha só que semelhança, né? Para quem já assistiu aí as trilogias, né, dos filmes do o Senhor do Anel, né? Senhores do Anel, a gente vê que lá também tem um anel mágico, onde as pessoas colocavam o anel no dedo, ele desaparecia, eles não viam, e quando ele tirava o anel do dedo, ele voltava a ser visível. E é mais ou menos daqui que parte, né, essa ideia dessa alegoria, que ela é milenar, do tempo de Sócrates, de Platão, bem antes, né, de Jesus, uns 500, 600 anos antes de Jesus, e ele vai falar isso, né? Nessas conversas que eles tiveram, nesses diálogos, sobre como nós seríamos se nós, né, fôssemos invisíveis. Da onde que a gente tirou isso? Tiramos de um diálogo que fala o seguinte, desse livro: se alguém tivesse um anel que o tornasse invisível, agiria justamente ou injustamente? Então, a ideia é, se nós, né, o mito vai trazer isso, se nós não tivéssemos consequência nenhuma, porque ninguém está vendo, como nós agiríamos? Então, esse mito revela uma tentação do ego, quando é livre de consequência. Ninguém está vendo, né? Agora, olhando de forma espiritual, ela vai nos ensinar
que a verdadeira integridade não depende da vigilância externa, mas da consciência desperta. O invisível é o campo da alma e é lá que se revela o caráter. Então, puxa, ninguém está vendo? Como assim ninguém está vendo? Eu estou vendo, não vou fazer porque eu não acho correto. Então, essa metáfora aqui, essa alegoria do anel de Giges, ele traz a reflexão para nós. Como que nós estamos agindo quando está no secreto, quando ninguém está vendo? Como que nós agimos quando nós estamos no meio de muitas pessoas? Nós somos as mesmas pessoas? E vem esse conceito, né, que traz para nós de nós sermos o que nós somos em qualquer que seja o ambiente que estejamos. Nós irmos tirando as nossas máscaras, né? Sermos pessoas transparentes. E isso é muito difícil nos dias de hoje, e muitas vezes nós não somos transparentes por autoproteção, por autodefesa. Então, não queremos nos demonstrar como somos para nos defender. E aí acaba também a gente colocando aqui certas máscaras, que chamamos assim, né? Então, não somos aquilo que somos em determinados locais. E esse anel vem trazer essa reflexão que nós aqui compartilhamos com todos, né? Refletir sobre como eu me comporto em qualquer lugar, se as pessoas estão me vendo ou não me vendo. E lembrando sempre, sempre tem uma pessoa encarnada vendo, somos nós mesmos. Sem contar, né, nós que somos espírita e temos essa ideia, né, do mundo espiritual, sem contarmos que o mundo espiritual está nos vendo. Se a gente acha que não tem ninguém fisicamente, mas pode ter alguém espiritualmente nos vigiando ou nos vendo naquela ação. Então, sempre tem alguém vendo, ou eu, ou outros espíritos em outra dimensão. O tópico 3 do livro 2 é a justiça como bem em si mesmo. É bem interessante, né? Da onde que a gente tirou esse tópico? De uma conversa, de um diálogo aqui, de uma frase que fala: a justiça deve ser amada não por causa das suas recompensas, mas por si mesma. Então, nós fomos criados, né, desde criança, se você for bonzinho, né, se você for obediente, se você passar de ano, o Papai Noel vai trazer um presente, se você passar na faculdade, o pai e a mãe vai te dar isso, vai te dar aquilo, sempre uma troca. E essas trocas, né, faz isso para você ganhar aquilo, faz aquilo para você ganhar aquele outro. E essas trocas, né, nós aprendemos desde criança, né, termos aí a questão da meritocracia, é como que a gente sempre está fazendo uma barganha. Eu vou ser bonzinho porque Deus está vendo. Não, nós temos que ser porque é o correto de ser. Nós temos que fazer porque é o certo fazer, não porque teremos alguma recompensa. E aqui, olha que legal, nesse livro eles discutem também um pouco sobre isso, né? Só que com o nome justiça, né? Você deve ser justo, né? Sem esperar nada em troca. Então, a justiça é uma virtude divina, uma centelha do Logos. Amá-la por si mesmo é reconhecer que ela é parte da essência do ser. É como amar a luz, não porque ela ilumina, mas porque ela é, a luz é. Então, é fazer aquilo não porque eu estou pensando em algo, né? Ter uma permuta, uma troca, receber algo, eu faço isso, porque se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Dentro do meio espírita, a gente vai falar muito da meritocracia, né? Um termo muito conhecido que é o bônus horas. Então, eu trabalho aqui que eu vou receber um bônus. A gente, ok, nós sabemos das consequências, né? De uma ação, mas eu vou fazer aquilo porque aquilo é o correto a ser feito. Eu vou fazer algo porque aquilo, a minha consciência está pedindo para eu fazer. Então, fazer por fazer, né? E a consequência é normal, né? O bônus horas.
E como a gente sempre fala, isso a gente pode transportar para uma profissão. Então, um médico, qual que é qual que é a finalidade de um médico? É salvar vidas. E quando ele é bom em fazer isso, qual que é a consequência? Ele vai ter muito, a clientela vai ser grande e ele vai conseguir ter um rendimento financeiro bom e está tudo certo com isso. Eu sou bom naquilo e naquilo que eu sou bom vem o dinheiro. Mas quando eu vou atrás da medicina por causa do dinheiro e não por causa de salvar vida, por causa de trazer saúde para as pessoas, quer dizer, a minha finalidade é outra, por causa do dinheiro, possivelmente eu não serei um bom médico. Então, por quê? Porque a minha finalidade, eu estou já fazendo algo pensando no fim, não no meio, né? Eu estou lá, não vai vir dinheiro, não, é consequência de eu ser um bom médico. Então, aqui também vai um pouquinho na parte transcendental, né? Eu faço algo porque é o correto a fazer, e quando eu faço algo correto a fazer, sempre vem algo, eu estou ligado em energias boas, sempre vai vir coisas boas, ok? Mas eu faço porque é o correto a ser feito, é o que se deve fazer, e aí as consequências desses atos se virão, e virão não porque eu estou almejando a consequência, eu estou almejando aquilo que tem que ser feito. Espero ter sido claro. É bem, às vezes, complexo, né, essa filosofia, esses entendimentos, mas é mais ou menos por aí que a gente vai também expandindo a nossa consciência, a nossa mente, por aí vai. O tópico 4 do livro 2 é a construção da cidade ideal. Pessoal, lembrando que eu estou dividindo em tópico, no livro não está assim, tá bom? Se vocês forem buscar o livro não tem tópico, o livro vai vindo com diálogos. Só que, através desses diálogos, eu fui separando em assuntos. Então, lá vai chegar uma hora que Sócrates vai propor a construção de uma cidade ideal. O que teria uma cidade ideal? Para quê? Para que nessa construção da cidade ideal, eles desenvolvam nesses diálogos o entendimento do que é justiça e do que é melhor ser justo do que ser injusto. É nessa construção que ele vai fazendo, e ele cata aí a construção de uma cidade imaginária, é óbvio, eles estão idealizando na mente, né, a construção de uma cidade ideal, e vão conversando sobre isso para poder desenvolver os conhecimentos e o entendimento da justiça. E ele tira aqui, ó, vamos construir, isso aí é o diálogo que está tendo lá nesse livro 2, vamos construir pela palavra uma cidade desde o seu princípio. Então, estão lá construindo, né, pela palavra e pela mente, é claro, na criação mental, uma cidade desde o início, do zero. Não existia cidade, o que precisa fazer cidade? Então, a cidade ideal é uma analogia, uma metáfora que a gente pode utilizar com a alma, da alma ordenada. Cada classe representa parte do ser, razão, vontade e desejo. A espiritualização desse projeto é o cultivo da alma justa, onde o espírito governa, o coração protege e o corpo serve. É legal, né, fazer essa comparação. Então, para quem está estudando, de novo, a gente não consegue trazer todos os diálogos aqui do livro, é óbvio, o nosso objetivo sempre é dar uma degustação, né? Então, lá nos diálogos, nas construções das ideias que Sócrates vai fazendo, porque essa é a metodologia de ensino dele, ele não vai chegar e te dar uma resposta, através do diálogo de pergunta e de resposta, vai se construindo a ideia. Então, ele não vem com a receitinha pronta, eles vão conversando e a receita vai se moldando pelos diálogos. E aqui a gente está tentando sintetizar esses conceitos que estamos extraindo na minha ótica, na ótica de quem está estudando ali junto, né, na nossa ótica ali do estudo, extraindo alguns ensinamentos desses diálogos. E aí a cidade ideal é essa metáfora, né? É a metáfora que ele vai fazer entre
o que tem que ser feito, as vontades e os desejos de quem está ali, e coloca ali que a alma justa, o espírito governa, o coração protege todo mundo, e o corpo vai servir a essa cidade ideal, né? Essa construção de cidade ideal. Muito bem, vamos para o tópico 5, que é a educação como formação da alma. Olha que legal, né? Educação como formação da alma. Nós sempre ouvimos aqui na nossa sociedade atual, se formos perguntar para muita gente, o que é importante? É importante investir na educação do povo, porque um povo bem educado é um povo próspero, né? A prosperidade ela vem junto com essa questão da educação. E a educação de maneira geral, né? Educação do conhecimento técnico, tecnológico, espiritualista, educação civil, educação do conhecimento mesmo científico, né? Educação de uma maneira geral, ela vai moldando a nossa alma, o nosso ser, né? É muito importante. E é extrair esse tópico dessa, né, uma parte dele, dessa frase aqui que diz: devemos moldar as almas desde a infância com histórias que elevam. Então, ali estava assim, nos diálogos, né, ele falando sobre algumas histórias de criança que também não eram tão agradáveis para falar para a criança. Mas ele fala que no começo ele tem que trazer uma história bem simplinha, né, para as crianças, e depois que as crianças vão crescendo, eles vão mudando a história. Então, teoricamente, as histórias mais simplinhas, elas não são verdadeiras, elas são uma alegoria, né? É a mesma coisa que alguém vir perguntar para nós, ou nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, ou alguma criança, como que gera aqui na barriga de alguém tem uma criança? Como que é feita aqui a criança? Como que chega o bebezinho? Então, muitas vezes, vai pegar, Deus pega a sementinha, põe dentro da barriga. Então, a gente vai contando uma história de acordo com a idade ou o entendimento daquele ser, daquela criança. E depois a gente vai tendo que falar as coisas realmente verdadeiras. É mais ou menos aqui nesse tópico 5, essas ideias, né? Então, a educação não é apenas instrução, mas ela é um tipo de iniciação, né? Platão, ou Sócrates também, né? Sócrates e Platão, ele propõe uma pedagogia da alma, onde mitos e músicas são instrumento de ascensão, de crescimento. Perdão, pessoal. A espiritualidade vê a educação como um processo alquímico de purificação e iluminação. Então, quando a gente vai olhar todos esses preceitos de ordem espiritual, é como se fosse uma alquimia, né? Uma alquimia, uma transformação, uma fusão, aonde nós vamos nos purificando e nos iluminando ao mesmo tempo. Então, quando eu estou educado, né, é algo que me transcende. Se nós pegarmos os preceitos espíritas, a base dele, o Espírito de Verdade vai falar que na simbologia, né, na alegoria do anjo que está, né, lá nos céus, para a gente se tornar anjo, a gente precisa de duas asas, certo? Nessa simbologia, o anjo tem duas asas. Se ele tiver uma só, ele não alça voo, ele não voa. Qualquer pássaro é assim, precisa de duas asas, e o anjo seria aí um pássaro, né, com asas, né, um ser iluminado com asas que voariam aí nessa alegoria, nessa simbologia. E quais são essas duas asas? Primeiro, o conhecimento, a educação, e o outro, a sabedoria, né, o amor, os sentimentos, aquilo que a gente tem aqui de mais profundo dentro de nós. Então, para eu poder alçar voo, segundo o Espírito de Verdade, não adianta eu só ter educação, só ter conhecimento, só saber das coisas. Eu preciso desenvolver também os meus sentimentos. Duas asas que nos levarão a alturas inimagináveis. Vamos então aqui para o nosso tópico 6 do livro 2. Separamos aqui a censura
dos mitos. Então, nos diálogos aqui, eles vão meio que falar, ó, os mitos, às vezes, não ajudam, né, a desenvolver o conhecimento, e muito pelo contrário, trazem algumas informações nessa mitologia que, além de ser fantasiosa, não ter um fundo real, ela também atrapalha, né, no desenvolvimento. Então, ele vai lá censurar, ele fala, ó, devemos eliminar os mitos que corrompem a alma. A alma, ela é sensível às imagens e narrativas. Toda vez que a gente coloca uma imagem narrativa, isso vai impregnando a nossa alma. Veja nós mesmos, né, que, de novo, eu volto lá na nossa criação, desde pequeno, lá, que vão colocando as imagens e as narrativas, né, que o Papai Noel vem com a rena, com o seu trenó que voa, que coloca presente. Então, essa narrativa, ela vai fixando a nossa alma. Vai chegar um momento, é claro, que eu não acredito naquilo, eu não acredito naquele outro. Então, nós vamos já entendendo um pouco mais das histórias. E se nós trazermos para o nosso, pelo menos para o meu berço religioso, que a gente tem lá a Bíblia como berço religioso, a Bíblia hebraica, vai contar algumas histórias lá, né, da criação do mundo, do homem, que foi feito em 7 dias. E a hora que a gente vê, né, a ciência falando, não, demorou milhares de anos, mas era o jeito que eles contavam lá, como se nós fôssemos, né, na época ainda, aquelas ideias ainda de crianças. Então, como você ia falar que é milhões de anos ou uma era? Você vai falar, foi um dia, foi um período. Então, vocês veem como que, às vezes, as palavras, né, que são usadas, se a gente levar no pé da letra, não vai fazer sentido, porque a ciência vem e derruba o que está escrito ou o entendimento do pé da letra. Mas a gente pode entender que cada dia da criação é um período, uma era, um tempo grande, que nós chamamos de milhões de anos. Ok. Então, isso se casa, porém, não podemos levar ali as alegorias no pé da letra. Por quê? Porque os mitos vão se fixando e nós acabamos, não, então Deus fez isso porque ele pode, ele é todo poderoso, ele criou num dia. Mas é a ciência falando que demorou milhares de anos. Como é que fica? Então a ciência está errada ou Deus está errado? Não, na realidade é a interpretação que nós demos para um texto sagrado escrito, né, por nós aqui, né? É claro, com intuição divina, mas escrito por pessoas humanas. Fica muito importante isso a gente entender, né? E essa sensibilidade da nossa alma que vai fixando imagens e narrativas, Platão, Sócrates propõem uma triagem espiritual dos conteúdos que alimentam o nosso espírito. Assim como cuidamos do corpo com alimento puro, devemos nutrir a alma com verdades elevadas. Olha que bonito. Devemos nutrir a nossa alma com verdades elevadas. Então, agora, em pleno terceiro milênio do século XXI, nós já temos conhecimento, entendimento, para deixarmos, né, de nos fixarmos na letra, no pé da letra, ficarmos presos ali e irmos no espírito do entendimento, nos conceitos que transcendem a letra. Então, toda vez que eu fico ali preso naquele conceito e não quero enxergar verdades que nós já estamos descobrindo agora, eu fico ali meio que segurando algo que não dá mais para segurar. Por quê? Porque nós já temos certo conhecimento. Então, nós precisamos irmos buscar as verdades que nos eleva, que nutre a nossa alma e deixarmos aí, né, esses mitos que vêm de milhares de anos já um pouco mais para trás e tentar ter um entendimento mais moderno com o conhecimento que já temos hoje. Vamos para o tópico 7, que diz a imitação na poesia. Ele fala: a poesia deve imitar o que é nobre e verdadeiro. Então, a arte de um
espelho da alma. Quando ela imita o divino, eleva. Quando imita o vulgar, degrada. A espiritualização da estética é a busca por beleza que revela o eterno. Então, ele sempre está assim, tudo que a gente faz, nós temos que buscar, né, o divino ali naquele conceito. Porque tudo que eu faço buscando o divino, eu vou estar me elevando. E tudo que eu vou lá fazer olhando de forma vulgar, eu vou estar me degradando. Aqui ele vai usar a estética. Então, vamos pegar aí essa mesma linha de raciocínio. Quando eu vou para a academia fazer meu exercício, pensando no divino, seria, cara, eu vou lá para ter uma atividade física, para colocar meu corpo em movimento, para que meu corpo fique mais saudável, para que eu fique mais forte com saúde. Isso é o divino. E quando eu vou um pensamento na academia de maneira vulgar, imitando o vulgar, que degreda, é quando eu vou lá tentando ser mais sensual, buscando a sensualidade em tudo, e mostrando a minha sensualidade para outras pessoas. E aí nós vamos pegando, ficando presos no desejo. Então, tenho que transcender as coisas que eu faço pensando no divino. Quando nós estudamos aqui em 2023, a Índia Antiga, tem uma playlist aqui do Bhagavad Gita, estudamos o Bhagavad Gita, né? Esse livro sagrado, sagradíssimo do hinduísmo, que vai falar, ou do vedismo, que vai falar que Krishna fala que nós temos que fazer tudo em oferenda a ele, a divindade Krishna. Krishna é o Deus e tudo em oferenda a Deus. Tudo que eu faço é oferecendo a ele. Quer dizer, tudo que eu estou fazendo, eu estou tentando oferecer, imitando o divino. E quando eu faço assim, né, eu estou fazendo o Bhakti Yoga, né? Eu estou fazendo aquela... a minha ação é para divindade. Então, é o Deus no centro de todas as minhas coisas, né? E é o Deus na centralidade das minhas ações, do meu pensamento, da minha vida. E isso é muito bonito e é difícil nós fazermos, porque na maioria das vezes conseguimos colocar Deus no centro da nossa vida apenas no momento que estamos no templo religioso, no templo sagrado, seja ele o templo que for. E ao sairmos de lá, já o que está no centro da nossa vida são os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente está fazendo. Então, eu trabalho para eu poder ter dinheiro para poder fazer uma viagem. Estou colocando eu no centro do meu trabalho. Eu trabalho querendo ganhar dinheiro para poder ter um carro melhor, uma casa melhor. Estou colocando eu, os meus desejos no centro daquela minha ação. Eu trabalho pensando que o trabalho é divino, que Deus está me ajudando a desenvolver conhecimentos transcendentais. Com consequência disso, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer as coisas, mas eu estou focado no divino, trabalho por Deus, né? Fazendo Bhakti Yoga, e aqui é mais ou menos parecido. No meu entendimento, eu começo a conectar esses ensinamentos. Vamos lá, então? O 8º tópico é a alma como guardiã. Esse aqui é bem legal nos conceitos dos diálogos, né? Porque eles vão falar na construção da cidade ideal, que tinha que ter gente guardando, né? E lá vai falar o quê? Os guardiões devem ser corajosos e puros, aqueles que guardam as nossas cidades, né? A cidade lá imaginária que ele estava fazendo. E aqui é um arquétipo, né? O guardião seria o guerreiro espiritual, é aquele que protege a cidade, mas na analogia é o guerreiro que protege a nossa alma contra as forças da ignorância e do desejo desordenado. A coragem aqui é a firmeza do espírito diante das tentações do mundo. Então, qual que é o guardião? Se a gente for fazer o preceito cristão, Jesus falou, orai e vigiai. Então, qual que é o guardião do cristão? É a oração e a vigília, estar atento às coisas. Para quê? Para que eu tenha resistência
contra as tentações do mundo. Os meus próprios desejos, às vezes, é as tentações do mundo interior, é aquilo que está dentro. Então, eu tenho que me fortalecer para que esse guardião da minha alma me dê resistência, às vezes, contra os meus próprios desejos, para eu poder não ceder às tentações, não do mundo externo, do mundo interno. Porque se eu dominar o mundo interno, não importa o que esteja acontecendo no externo, eu vou ser o Senhor, controlador dos meus desejos, e não os meus desejos ser o controlador das minhas ações. E esse preceito, esse entendimento, ele é muito iniciático. Todas as escolas do passado vão falar sobre isso, né? Ter controle sobre as nossas paixões e os nossos desejos. Para quem está ou fez ou está fazendo escola de aprendiz do Evangelho, essa escola de iniciação espírita, e um dos preceitos é nós nos conhecermos para ir cada vez mais dominando os nossos desejos e as nossas paixões. O tópico 9 é a harmonia das classes. Então, lá ele estava fazendo a harmonia das classes dentro dessa cidade ideal. E o que é classe? É que cada um vai fazer aquilo ao qual a natureza mais é apto para ele. Então, você vai fazer aquilo que você tem como propósito. É o seu propósito, né? Por que você está aqui? O que você tem de facilidade, que você gasta menos energia, que você faz naturalmente. Se nós formos fazer analogia com os preceitos evangélicos da Bíblia cristã, vai ser a palavra utilizada talento. Qual é o seu talento? Né? Não pegue os talentos lá na analogia que Jesus traz, ele traz o talento como se fosse uma moeda, um dinheiro, mas nós podemos trazer o talento como se fosse um atributo do espírito. O que eu tenho de facilidade, o que eu faço que é muito espontâneo, que eu não gasto energia. Esse é o meu talento. Esse é aquilo que eu faço naturalmente, que eu sou apto a fazer naturalmente. E nessa concepção da cidade ideal, olhando para o lado da justiça, a justiça é harmonia, quando cada parte do ser cumpre a sua função. O todo floresce, algumas escolas iniciáticas vê isso como o Dharma. Qual que é a escola que vê isso como Dharma? A escola védica. O Dharma é o caminho certo de cada um, para cada um ser viver segundo o seu propósito e viver em paz. É o Dharma, diferente do karma. O karma é aquilo que a gente traz para poder compensar um desequilíbrio que nós fizemos nas leis universais. É o karma. Agora, o Dharma é aquilo que eu trago como propósito, é aquilo que eu tenho, algo que vem naturalmente, é aquilo que eu vim fazer. Para que, o que eu vim fazer aqui? Isso, esse é o meu Dharma, é o meu propósito. E lá no estudo do Bhagavad Gita, que nós citamos aqui, temos uma playlist para quem quer acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. A discussão era um pouco disso, porque Arjuna, o príncipe guerreiro, ele não queria guerrear, porque ele achava que estava fazendo coisa errada. E o diálogo entre Arjuna e Krishna, o Deus, era sobre isso. Não, mas esse é o seu propósito, você tem que guerrear, esse é o seu Dharma, porque você é o príncipe guerreiro. Então, depois, quem quiser, vai lá ver e ver o desenrolar da história, é bem interessante. Temos lá vários vídeos, né, dos nossos estudos, que o Bhagavad Gita é dividido por canto, né? Então nós fomos lá de canto a canto, aqui é por livro, né? Nós estamos no livro 2, e lá era por canto, então nós vimos todos os cantos do Bhagavad Gita, canto 1, canto 2, canto 3, e assim sucessivamente, e quem quiser busca lá esses preceitos do Dharma, é bem interessante.
o nosso último tópico aqui, que separamos do livro 2 para podermos refletir nesse vídeo, nessa divulgação do nosso estudo, é a verdade como fundamento. Então, da onde que extraímos isso? Do diálogo? Devemos buscar a verdade, não apenas parecer verdadeiros. Então, devemos ser justos, não apenas parecermos ser justos. O que é melhor? É aquilo que a gente estava falando no começo, né? De estar harmonia dentro e não fora. Então, não adianta eu parecer, né, estar em harmonia. Eu preciso estar em harmonia com as leis. Não adianta eu estar em busca da verdade ou ser o verdadeiro. Aliás, não adianta eu parecer verdadeiro, eu preciso ser verdadeiro. Não adianta eu parecer ser justo, eu preciso ser justo. No vídeo anterior, né, sobre o estudo do livro 1, nós falamos um pouquinho sobre isso, e aqui vem falar sobre a verdade. Não adianta eu parecer ser verdadeiro, eu preciso ser verdadeiro. Então, a verdade é a luz, a aparência é a sombra. A alma que busca a verdade está em peregrinação rumo à fonte. Platão nos convida a abandonar as nossas máscaras, quer dizer, aqueles personagens que a gente monta, e viver com autenticidade espiritual. É muito legal isso. É nós sermos autênticos aonde quer que estejamos. Sermos sempre os mesmos, não importa as circunstâncias, trabalho, sociedade, estudo, religião, sermos sempre o mesmo em busca da verdade. Peregrinando em busca, em rumo dessa fonte sagrada, né? Que é a verdade. E aqui terminamos os tópicos separados do livro e sempre deixamos aqui alguns pontos chaves de reflexão para podermos fazer aí esse cruzamento dos ensinamentos da Bíblia hebraica, da Bíblia cristã e do Espiritismo. Então, fazemos aqui do livro 2 os pontos mais aqui expressivos, pelo menos para mim, foi despertar a nossa consciência, purificar sempre a nossa alma e utilizar o nosso talento. E lá na Bíblia hebraica, no livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 6, se fores puros e reto, certamente logo despertará para ti e restaurará a morada da tua justiça. Em Salmos, na Bíblia hebraica, Salmo 68, o versículo 18, tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, aqui nós estamos vendo, né, que é para todo mundo, não importa, né? Os rebeldes, para todo mundo está aqui a justiça, né? A habitação, né, de Deus junto conosco. Na Bíblia cristã, Novo Testamento, Epístola de Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 13, verso 11, e digo isto a vós outros que conhecereis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, a nossa salvação estava muito perto por causa dos ensinamentos do Cristo, que estava ali, né? Temos que sair da letargia, tirarmos, né, na analogia egípcia, o véu de Ísis que cobre os nossos olhos do conhecimento, porque hoje temos condições de já encararmos face a face os preceitos espirituais que transcendam a matéria de maneira muito mais tranquila. Paulo ainda mandando a sua epístola, né, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, portanto, procurar com zelo os melhores dons, né, os melhores talentos, e eu vos mostrarei
um caminho ainda mais excelente. Então, vai buscar os dons, os talentos, aquilo que a gente tem de propósito, o nosso Dharma, vai buscar os Dharmas aí, que a espiritualidade, né, a divindade, Deus, o nome que a gente quiser dar, vai indo mostrando os caminhos mais excelentes. Na parte do espiritismo, pegamos no livro chamado Amor sem a Deus, capítulo 15, Encontro de Amigos e Recados do Além, e trouxe aqui um trechinho que diz, alertando-nos para as nossas responsabilidades, fazendo-nos despertar, temos que despertar nossa consciência, despertar para muitos e muitas coisas até então ignoradas. Então, agora é hora de despertar nossa consciência, despertar o nosso conhecimento, porque temos condições de sairmos dessa fase que passamos aí de ter um véu nos nossos olhos e não enxergarmos a espiritualidade como enxergamos hoje. Ainda na parte do espiritismo, trazemos aqui do livro Abrigo, capítulo 4, que tem o título Na Sementeira da Vida, um trechinho dele para dar um aperitivo para nós ir buscarmos, a pesquisarmos e lermos aí o capítulo 4 inteiro. Então ele fala, o pensamento é o embrião de toda a lavoura do espírito. E do espírito dimanam todas as leis e todas as forças que garantem a excelsitude da vida e o equilíbrio do cosmos. Nossa mente é a nossa matriz dos valores destinados à nossa plantação de dons ou de dharmas inefáveis para a nossa imortalidade ou para a imortalidade. Trazemos também aqui o exercício prático que discutimos lá no dia nos nossos estudos em grupo. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Fica aquela ideia lá, né, da alegoria do Anel de Giges. Se ninguém pudesse ver as minhas ações e eu estivesse livre de punições ou julgamento, ainda escolheria ser justo? Então, essa foi a ideia que fica aqui também para nós refletirmos. E aí, como é que ficaria? Cada um que está acompanhando aqui, ainda seríamos justos ou não? Fica a reflexão para cada um. E essa reflexão nós fizemos lá, foi um momento de partilha, discutindo, que a gente nunca traz aqui isso, né? Que isso aí fica mais lá internamente no nosso grupo, mas cada um de nós que estamos aqui acompanhando, podemos refletir sobre o exercício prático. Para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo de divulgação, quem está acompanhando, que quer ler lá os diálogos, os livros, e depois ver o que nós trouxemos aqui, se tem sentido ou não, se tem conexão ou não, fiquem à vontade. Nós vamos fazer o livro 3 do livro A República de Platão, e para enquanto estamos lendo lá os diálogos do livro 3, nós vamos fazer aqui o nosso exercício prático, que é a reflexão de que maneira a educação da alma nos inspira a cultivar virtudes espirituais em nossa própria jornada interior. E é isso, pessoal. Então, vamos refletindo sobre esse exercício prático, lendo, estudando o livro 3. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Agradeço demais a participação, o carinho de todos vocês que nos auxilia aqui na divulgação ou nas energias que nos emitem de longe pelo pensamento, pelas orações, que possamos continuarmos juntos nessa vibração e levarmos esses conceitos o mais longe que pudermos para mais corações necessitados, como o meu, como muitos de nós estamos necessitados de refletir sobre esses preceitos que são muito e muito alinhados com aquilo que vemos dentro da doutrina cristã, do cristianismo, que é aquela que nós seguimos. Então, muito obrigado a todos, que Jesus ele sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do nosso Senhor bendito.
Grande beijo, pessoal. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.